Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículos 28 a 30, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ore comigo. Meu Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora, Senhor, fala conosco. Ensina-nos, meu Deus, as verdades que aqui estão contidas para este momento, meu Deus, que tu está trabalhando em nosso coração. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, você pode se assentar. Vou pedir também licença para me assentar aqui, para a gente começar a refletir nesse texto tão importante da nossa espiritualidade. Semana passada e a outra semana nós falávamos a respeito de Deus nos conhecer de antemão, diz a Bíblia. Nos conheceu antes de qualquer coisa. Então esse conhecimento não tem a ver com a criação em si, tem a ver com Ele próprio. Tem a ver com quem nós somos desde a eternidade. Se nós não tivermos bem claro isso, toda a nossa espiritualidade, ela vai ser desenvolvida a partir daquilo que nós temos de conhecimento da criação. Da criação. E não da eternidade de Deus. Por isso, quando a Bíblia fala, aqueles que ele de antemão conheceu, conheceu aonde? Nele. Só há possibilidade de haver conhecimento, meu irmão, íntimo com Deus, a partir daquilo que Deus é de verdade. E esse conhecimento, como eu dizia, não tem a ver com saber, tem a ver com relação. Não tem a ver com um conhecimento erudito, não tem a ver com o conhecimento de observação, tem a ver com o conhecimento de relação. Na Bíblia Sagrada, conhecimento tem essa característica de intimidade, de ligação, de comunhão, de participação da mesma natureza. Depois, nós aprendemos também que o Senhor nos predestinou, é a sequência. Aqueles que Ele conheceu em si, desde a eternidade. A nossa história não começa na criação. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e nós estamos nele de antes da fundação do mundo, segundo a Bíblia Sagrada. Então, aquele que ele conheceu, e ele só conhece aqueles que estão em seu Filho, em Cristo, ele predestinou. Mas essa predestinação, como você aprendeu também, não tem a ver com céu e inferno. Não tem a ver com juízo, tem a ver com a nossa, o nosso propósito nesse tempo, aqui. Por isso, Jesus foi predestinado para a cruz,
e Paulo predestinado como apóstolo dos gentios. E cada um deles, e nós poderíamos citar tantos outros, foram predestinados para essa função. Por isso Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me aguarda. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus está consumado. Agora, é muito importante essa sequência para a gente poder entender a nossa origem, o nosso propósito e o nosso destino. Origem, propósito e destino. Quando você não consegue entender isso, e por isso que a humanidade tem sérias dificuldades para entender os aspectos mais importantes da sua humanidade, temos tanta coisa terrível acontecendo em função disso, porque o homem não tem condições, ele não consegue entender a sua origem, não consegue entender o seu propósito e nem consegue saber do seu destino. Então fica perdido. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há uma perdição que produz no homem esse mal-estar, essa coisa de não saber o seu lugar de fato. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e essa eternidade, na verdade, produz nele esse anseio por coisas maiores. E aí, tudo que você pode imaginar, perceber, notar de problemas existenciais vem da falta da compreensão disso. Não sabe sua origem, não sabe seu propósito e não sabe o seu destino. E Paulo vai dizer, dentro da salvação que o Senhor Jesus nos providenciou, que Deus, o Pai, nos providenciou em Cristo Jesus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Tudo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, nada mais acontece na sua vida ao sabor do vento da história. Nada mais é simplesmente obra do acaso, é propósito de Deus. Tudo, diz a Bíblia, não são algumas coisas, tudo contribui para o nosso bem, não para o nosso conforto, não para o nosso prazer, para o nosso bem. E aí, quando você entende esse conhecimento que Deus tem de nós, antes de tudo, esse destino que Ele traçou para nós aqui na terra, dentro de uma pedagogia para nos amadurecer e fazer participante de tudo que Ele tem em Cristo Jesus, a Bíblia diz então que Ele nos chamou. Olha só, conheceu, predestinou, nos deu um destino aqui e nos chamou. Mas esse chamado não é como que alguém verificando presença. Esse chamado que a palavra de Deus fala aqui, não é um chamado de conferência de presença. Não é um inventário para ver se alguma coisa está faltando. A palavra chamado aqui, no original grego, é kaleo. K-A-L-E-O. Kaleo.
E essa palavra Kalel, ela pode ser traduzida em chamar em alta voz, proferir em alta voz, mas ela aqui, dentro da construção gramatical construída pelo apóstolo Paulo, ela quer dizer, e é isso que significa Kalel, chamar pelo nome, dar nome, receber nome de, dar um nome a alguém, ostentar um nome. Então esse chamado, preste atenção que isso é muito importante para você entender o processo da sua espiritualidade. Você foi conhecido antes da fundação do mundo, porque você estava em Deus. Quando o Senhor te conheceu, Ele te destinou, Ele traçou algo que você iria estar aqui vivendo, sendo processado a partir de atividades, de ações. Então Deus te deu um destino, ao que você iria fazer aqui. E Ele, depois que fez isso, te deu um nome. É isso que a palavra de Deus está falando. Primeiro o Senhor te conheceu, porque você faz parte dele. Você foi gerado nele. Depois que você foi gerado nele, antes da fundação do mundo, Ele te deu um destino aqui. E depois de Ele te dar um destino, olhou para você e te deu um nome. É isso que a Bíblia está falando. Conheceu, predestinou, nomeou. É isso que significa o chamar aqui. Não é chamar como quem lista uma série de nomes, que poderia ser nome, mas também poderia ser um número. No exército, os soldados são identificados por número. Na escola, na minha época de ensino fundamental, e na época era o ginásio, né? Agora tem outros nomes aí. Mas na minha época de segundo grau, né? Que agora também tem essa designação, primeiro grau antigamente, segundo grau tinha nessa designação, era conhecido por número. Tinha nome, mas a chamada era número. Então, tem pessoas que pensam que a chamada de Deus tem a ver com isso. Não. A chamada de Deus tem a ver com a sua natureza e com o seu destino. Por isso a Bíblia Sagrada diz que cada um de nós terá um nome que só fará sentido para a gente. Está lá. Capítulo 2, versículo 17 do livro de Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Por isso, cada vez que o Senhor chamava alguém dentro do seu grande plano de salvação, e que tinha um nome nada a ver, Ele mudava o nome. Abrão passou a ser Abrão. Jacó passou a ser Israel. Então, os nomes foram sempre dados dentro dessa realidade, dentro do que aquilo designava.
Então esse chamar é muito interessante, porque Deus, quando fez o homem, ele fez o homem e dentro do seu propósito para que o homem entendesse a sua condição de estar só, ele deu uma tarefa para o homem: dar nome. Ele trouxe todo o animal, e a palavra lá também tem esse designativo. A palavra lá é no hebraico, é Q-A-R-A, cara, mas não é K, é Q mesmo, Q-A-R-A, que também tem essa conotação. Quando, veja só, Deus fez a mulher a partir da costela do homem, porque assim como estamos em Cristo antes mesmo, porque Cristo, ele veio trazendo em si a sua igreja. Estamos nele. Assim como Adão, que veio e, na verdade, a mulher já estava dentro dele, por isso Deus a tirou de dentro de Adão. Assim também Cristo Jesus, a igreja. É interessante que lá o homem também nomeou. Quando ele vê a mulher, a palavra diz que ele chamou ela de varoa, porque do varão foi tomado. Então, essas verdades que você vai observando dentro da palavra de Deus, vai mostrando de fato que cada um de nós percebe. É por isso que eu quero que você entenda essa verdade, que a partir do momento em que você nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem esta natureza que foi gerada já antes da fundação do mundo, e que você tem um destino aqui, ou seja, você tem uma obra a realizar aqui, e que o Senhor então, Ele te dá nome, e esse nome, irmãos, é um nome que traduz aquilo que eu fui destinado. Um nome que vai traduzir, vai mostrar aquilo que eu vim materializar na minha vida aqui. Por isso, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa estar sensível ao que o Espírito de Deus está te dirigindo, porque aquelas manifestações que você observa na sua vida espiritual, ela tem a ver com as manifestações que você vai sendo guiados, porque a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai mostrando para você, vai revelando a você, de fato, o seu nome eterno. Aquilo que você nasceu para ser em Deus, em Cristo Jesus. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que você consiga alcançar. Todos nós temos um destino aqui. O destino é sermos frutíferos. A gente precisa, só para você entender, né? O destino é sermos frutíferos. Então, você nasceu para frutificar. Palavra de Deus, a primeira palavra que o Senhor disse ao homem ali, as primeiras ordens que o Senhor deu, tem a ver com frutificar. Frutificai.
E várias vezes a palavra de Deus nos relaciona a árvores. Então, o nosso destino aqui é frutificar. O nosso destino é frutificar. Mas dentro desse destino, vamos colocar assim: uns nasceram para ser figueira, outros nasceram para ser videira, outros nasceram para ser oliveira, e cada um nasceu para produzir determinados frutos. Por que eu digo, vamos ver dessa forma? Porque é claro que existem outras verdades bíblicas, outros textos, né, da palavra de Deus, que nos mostram que em Cristo Jesus nós somos videira verdadeira. Mas é para você entender que essa designação, esse chamado de Deus, é dentro de uma obra que Ele está fazendo eterna, mas que você, junto comigo, vai produzir tudo aquilo que a igreja precisa. Por isso, também, a designação da igreja de corpo. A palavra de Deus fala que nem todos são olho, nem todos são mão, nem todos são ouvidos, nem todos são boca. Cada um tem o seu destino, e dentro desse destino, dessa obra que o Senhor quer fazer, Ele nos nomeou, Ele nos chamou, e é esse o chamado, e é isso que eu preciso buscar. E eu preciso buscar, preste atenção, que não é buscar como quem quer encontrar, que às vezes tem essa ideia. Não é buscar como quem quer encontrar alguma coisa, é buscar como quem quer conhecer. Porque Deus você já tem, Deus está na sua vida. Você já está em Deus. Então às vezes a gente fala, vamos buscar a Deus, a gente vai buscar como quem quer encontrar alguma coisa. Não, o buscar da Bíblia tem a ver com conhecer. Então, quando nós buscamos o Senhor, a gente começa a buscar em Deus. Que Deus, na eternidade, é por isso que é muito importante você pensar, o que Deus, lá na eternidade, pensou sobre mim? É isso que eu quero saber. É isso que eu preciso realmente estar buscando e harmonizando a minha vida. É isso que vai te completar. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus me chamou, me destinou para ser um pastor, para ser um advogado, para ser um médico, um engenheiro. Às vezes a gente pensa isso, que o destino é algo que eu faço tão somente. Não, o destino é algo que em fazendo eu vou sendo trabalhado naquilo que de fato Deus quer que eu me torne aqui na história. Por isso, o texto lá de João, capítulo 3, versículo 1, é tão ilustrativo disso. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Preste atenção. Somos filhos de Deus. Não vamos ser. Somos filhos de Deus. E ainda, veja só,
não é manifesto o que havemos de ser. Então, o apóstolo faz essa diferenciação. Você é filho de Deus, mas Deus projetou você na eternidade para algo que precisa ser manifestado aqui, dentro desse processo. E olha só, vamos continuar. Mas, olha só, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então veja, somos filhos de Deus. E cada um de nós nasceu dentro desse propósito, dessa realidade, dessa verdade eterna. Conheceu, predestinou, chamou, deu um nome para nós, que designa quem você de fato é. E aí, meu querido e minha querida irmã, ainda não sabemos exatamente. Mas quando você chegar lá no final, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: acabei a carreira. Você vai olhar para trás e vai entender tudo que de fato aconteceu na sua vida. E vai poder dizer: terminei. Está consumado. Desde agora, a eternidade me aguarda. Por isso, eu vou te orientar, vou te incentivar, a partir de hoje, você buscar de Deus essa realidade. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas desta vida, desta terra, que nos esquecemos do nosso propósito eterno. E ficamos achando que as coisas vão acontecer no automático. E a gente já aprendeu isso aqui, que não é dessa forma que as coisas acontecem. Busque como quem quer conhecer. E peça a Deus: Deus, eu quero me conhecer como Tu me conhece desde a eternidade. Saber, cada dia que passa, saber mais perfeitamente o meu propósito, o meu destino e o nome com o qual eu fui chamado antes de tudo. Quando tu olhou para mim da eternidade, tu deu um nome para mim, que não tem nada a ver com o nome que meus pais escolheram. É o nome que tu escolheu para mim. E quando você entender isso, você vai ver que as coisas na sua vida e tudo que você precisa fazer vão se alinhar, porque tudo que você precisa para manifestar e ser nesse tempo o que você precisa ser, o Senhor já designou. E isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com maturidade e conhecimento em Deus. Por isso, aqueles que Ele conheceu em si, deu um destino, e depois de dar um destino, aqui, deu um nome. Os nomeou. E eu tenho certeza que às vezes essas dificuldades que você tem, existenciais, elas só acontecem porque ainda não está alinhado com o nome que o Senhor te deu na eternidade. Mas é tempo de você buscar, clamar e dizer: Deus, é assim que eu quero me conhecer, como Tu me conhece desde a eternidade. E quero saber
aqui, no meu íntimo, no meu coração, o nome que tu me deu na eternidade, porque tem a ver com o meu destino aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso tudo é para te dar segurança de que Deus tem um projeto perfeito para a sua vida. Que você guarde isso no seu coração e que você entenda isso. É isto que eu preciso buscar, conhecer em Deus. E aí, tranquilize-se. Tudo vai contribuir para o bem da sua vida. E aí, versículo 31, a sequência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar por isso? Feche os teus olhos. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esta tão grande salvação. Porque Tu nos conheceu, Senhor, em Ti mesmo, antes de tudo. É o que diz a Tua palavra, Senhor. Fomos predestinados antes de qualquer coisa na eternidade. E Tu nos chamou, meu Deus. Tu nos nomeou, Tu nos deu um nome que tem a ver com esse nosso propósito, com esse nosso destino aqui na história. Por isso, meu Deus, faz-nos conhecer, faz-nos, ó Pai, os Teus desígnios, a Tua vontade, e faz-me conhecer como Tu me conheces, desde a eternidade, para a glória do Teu santo, precioso e bendito nome. Em nome de Jesus Cristo eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus.